Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Cardio Trials. Aqui você fica por dentro do que há de mais moderno e relevante dentro da cardiologia. Antes de começar esse vídeo, peço só que se inscreva no canal e ative a notificação no sininho para que você ajude a crescer o canal e seja informado quando a gente for lançar um vídeo novo. Ainda falando de miocardite, então a gente falou como é que se faz inicialmente a avaliação diagnóstica, né, com o quadro clínico, com o exame físico. Agora vamos lançar a mão dos exames subsidiários para a gente tentar definir esse quadro. Então, inicialmente, lembrar que todo paciente com dor torácica ou com esse quadro tem que ter aí um eletrocardiograma, né? O eletrocardiograma não vai dar uma alteração específica da miocardite, como a gente costuma ver, por exemplo, na pericardite, né? A gente tem aquele supradifuso com infra de PR. Aqui na miocardite, não, a gente não tem nenhuma alteração muito específica, mas como a gente tem o acometimento miocárdico, o que eu posso ter basicamente são arritmias ventriculares, né? Então, se você juntar ali o quadro clínico do paciente, a história clínica e as alterações do exame físico com um eletro com muitas arritmias ventriculares, isso pode sugerir a possibilidade de uma miocardite e a gente pode encontrar também quadros de distúrbio de condução AV, atrioventriculares, com bloqueio de primeiro, segundo, até mesmo terceiro grau. Posso encontrar quadros de sobrecarga e até mesmo alterações de repolarização, mas como eu falei para vocês, não tem nenhuma alteração muito específica aqui da miocardite no eletrocardiograma. São alterações inespecíficas que podem levantar a bola nesse quebra-cabeça da investigação diagnóstica inicial. Os exames laboratoriais, igualmente, não tem nada muito específico. Eu vou ter, basicamente, o paciente com leucocitose, aumento de provas inflamatórias com PCR e VHS, aumento de marcador de lesão miocárdica. Lembrar aqui que a miocardite acaba fazendo um diagnóstico diferencial importante com as síndromes coronarianas. Paciente com dor torácica, você pede marcador ali e vem um marcador positivo, lembrar que a miocardite é um diagnóstico diferencial importante para infarto. E as sorologias e citocinas a gente costuma deixar, em alguns casos, um pouco mais reservados, especialmente a citocina, que a gente faz mais em protocolos de pesquisa. O raio-x também não tem nenhuma alteração muito específica da miocardite em especial, mas ele pode dar pistas aí de uma disfunção ventricular, um paciente que está com dilatação de câmara, congestão pulmonar, cefalização de trama de leito pulmonar, derrame pleural, derrame pericárdico. Então, ele pode dar algumas pistas para esse quebra-cabeça da investigação diagnóstica. O ecocardiograma é muito útil para a gente porque ele vai conseguir topografar um pouco melhor, avaliar se esse paciente tem disfunção ventricular, se teve comprometimento global ou só segmentar, se tem fração de ejeção reduzida, se o paciente tem derrame pericárdico, se tem algum espessamento pericárdico associado, se tem dilatação de câmara. Então, o ecocardiograma ele é bastante útil nessa avaliação também inicial. E a ressonância magnética tem ajudado muito a gente também nesse escopo investigacional, especialmente porque ele consegue também avaliar esses pontos que o eco vê muito bem, né, de disfunção ventricular, derrame pericárdico, espessamento pericárdico, dilatação de câmaras, mas a gente consegue ver aí um acometimento mesocárdico, seja numa fase um pouco mais aguda, com edema inflamatório, ou até mesmo em fases mais tardias com fibrose mesocárdica. Então, a ressonância é um exame muito útil para a gente nessa avaliação. E a gente tem a biópsia miocárdica, né? A biópsia endomiocárdica, que a gente faz por jugular, você tem acesso ali ao ato direito, ventrículo direito, e costuma fazer a biópsia ali pelo septo interventricular, indo pelo ventrículo direito. Então, a biópsia, ela acaba sendo o nosso gold standard, que a gente vai avaliar e ver se infiltrado inflamatório pela biópsia, só que é um caso muito restrito, né? A gente tem alguns critérios que a gente tem que ir pontuando para fechar o diagnóstico. O principal dele é o critério de Dallas. Eu não vou entrar no mérito aqui nessa nossa conversa, mas numa conversa mais à frente a gente pode detalhar sobre o que são os critérios de Dallas, mas basicamente a gente vai avaliar aí um infiltrado inflamatório aí nas células miocárdicas através da biópsia. Agora, naturalmente, a biópsia é muito invasiva, então eu não vou fazer para todos os meus pacientes. Né? Então, quais são os pacientes que eu vou precisar lançar mão da biópsia para bater o martelo ali no diagnóstico? Então, geralmente, aquele paciente que não está indo muito bem, aquele paciente que tem uma insuficiência cardíaca de início recente, menor que 2 semanas, sem causa definida, não responsiva ao tratamento usual e com deterioração hemodinâmica. Então, aquele paciente que está com uma IC também de início recente, sem causa definida, mas com muitas arritmias ventriculares, bloqueios atrioventriculares, segundo ou terceiro grau, ou o paciente que está com IC aí com início mais de 3 meses e menor que 12 meses, sem causa definida e sem resposta à terapia padrão otimizada. Posso pedir também aqueles pacientes que têm uma IC decorrente de uma cardiomiopatia dilatada de qualquer duração, que tem uma suspeita de reação alérgica ou eosinofílica, ou paciente com arritmias ventriculares sem uma causa muito definida. Então, a biópsia, na verdade, ela vai ficar restrita para aquele paciente que a gente não sabe
para onde está indo ou que está indo mal. Então, basicamente, a gente restringe para esse perfil de paciente. Não é para todos, uma vez que é um exame muito invasivo e que a grande maior parte dos pacientes não vão vão conseguir passar aí pela essa fase de miocardite até desapercebida. O tratamento ele compõe basicamente imunossupressão, terapia antiviral, tratamento de C e prevenção de morte súbita. Então, falando inicialmente da parte de imunossupressão e terapia antiviral, falando muito resumidamente, é claro que tem diversos detalhes, mas o que vai guiar para a gente esse binômio acaba sendo a biópsia, porque eu vou fazer a biópsia, vou fazer a avaliação histoquímica, histológica desse paciente. Se não tiver inflamação, aí não tem muito para onde ir. Aí eu vou ter que fazer a terapia convencional, que daqui a pouco eu converso. Mas se o paciente tiver inflamação positiva, aí eu tenho algum caminho para fazer depois da biópsia. Se ele tiver persistência viral, eu trato com antiviral, imunoglobulina, interferon beta. Se o paciente faz a biópsia, vem inflamação positiva e sem vírus, aí eu posso lançar mão da imunossupressão. Então, de maneira muito resumida, seria isso. Tem muitas nuances, vários detalhes, mas de maneira resumida seria isso. E o tratamento convencional seria para a maior parte, né? Aqueles pacientes que boa parte das vezes vão ser assintomáticos, vão só descobrir no final de muito tempo que teve uma miocardite. Esse a gente vai descobrir ocasionalmente num exame de rotina. Mas naquele paciente que eu identifiquei e que ficou com disfunção ventricular, eu vou prestar o tratamento de suporte para ele, com diurético, beta-bloqueador, vasodilatação com IECA-OBRA, o Entresto, os inibidores de SGLT2, tratamento de suporte basal ali para insuficiência cardíaca. O paciente está degringolando numa UTI ou estava na enfermaria, precisou para UTI, aí eu posso lançar mão também dos dispositivos, como balão intra-aórtico, ECMO, enfim, dar o suporte que o paciente precisa, seja no cenário hospitalar, no paciente internado, ou mesmo no paciente crônico no tratamento ambulatorial. E o que a gente tem de orientação é de restrição de atividade física de 3 a 6 meses pelo risco de morte súbita, né? Porque a gente sabe que o paciente fazendo atividade física, se ele tiver aquela cicatriz miocárdica ainda ali, a atividade física pode gerar um trigger adrenérgico e esse paciente pode fazer uma arritmia ventricular e degenerar aí para morte súbita. Então, a gente faz uma restrição de pelo menos a 3 a 6 meses depois do evento de miocardite. Obrigado por assistir esse vídeo do Cardio Trials. Se você gostou, curta e compartilhe esse vídeo. E também deixe seus comentários, perguntas, dúvidas e sugestões, que para a gente é super importante. Até a próxima!